Olá, ascensores! Estamos aqui em mais um programa do Ascensão Tech, no qual a gente fala sobre as tendências do mercado de tecnologia e o que as empresas estão querendo da gente, o que elas estão buscando para você como profissional subir cada vez mais na carreira. Eu sou Henrique Rusca, eu sou ex-CTO, porque hoje eu já sou CEO da minha própria fintech, porém eu passei por várias posições de liderança, eu já fui entrevistador e ainda sou entrevistador de várias empresas de tecnologia, e eu quero compartilhar com você todas as dicas e hacks do mercado para você conseguir obter cada vez mais resultados na sua carreira. E o tema de hoje, a gente tem 3 hacks para a gente conseguir se dar melhor ou se sobressair mais nas entrevistas. E aí, você deve começar a perguntar, 3 hacks o que é? Você tem que hackear alguma coisa? Primeiro não, né? Então a gente tem o hack comum que a gente vê no Instagram do dia a dia. A gente quer definir algumas ações ou alguns comportamentos no qual você pode aplicar durante a entrevista, que isso vai fazer você se destacar, vai fazer você chamar a atenção do entrevistador. Pô, Henrique, então quer dizer que eu tenho que aprender um comportamento específico? Por que não é só resolver um problema? Vamos lá, vamos recapitular isso. A entrevista de emprego, especialmente na área de tecnologia, ela não é só formada de resolução de problema. Você tem o RH, que você vai conversar, você tem a entrevista de background técnico, no qual você não tem que resolver um problema, mas você tem que falar algum desafio que você resolveu ou de alguma experiência. Por quê? Porque pensa comigo, eu tenho um problema ali, vou simplificar muito, tá? Eu tenho um problema ali de somar 1 mais 1, e vamos supor que nem todo mundo sabe somar 1 mais 1. E aí você fala 2, e aí outros 2 candidatos de 5 também falam 2. E aí, quem que é melhor? Então, o problema técnico, ele é muito bom para identificar as pessoas que são bem afiadas, mas o poder de argumentação e trabalhar problemas técnicos, mas de escopo mais aberto. Então, uma coisa é somar 1 mais 1 e resolver a resposta se só tiver uma resposta. Outra coisa é eu pedir para você uma arquitetura de um sistema. E aí? Por onde você começa? Então, isso tudo a gente fala no Ascensão Tech, a gente entra em detalhe de todas essas situações, né, das entrevistas de emprego. Por que é bom você conseguir ter esse destaque? Porque, como eu falei, depois que você resolve o mesmo problema técnico que outra pessoa, vai ficar no seu poder de argumentação e vai ficar na impressão que você passa no entrevistador. Eu já tive casos em que 2 candidatos ou mais resolveram o problema técnico de forma muito similar, e aí o desempate foi, por mim, foi como ele conduziu o problema técnico, como ele argumentou comigo o problema técnico. Ele trouxe as ideias, ele expôs na mesa, ele foi discutindo comigo. E aí eu falei, putz, essa pessoa aqui é diferenciada, é essa pessoa que eu vou contratar. Porque, lembrando, né, muitas vezes você não está simplesmente aplicando para uma vaga, você está competindo contra outras várias pessoas. Se eu for falar para você, especialmente em Big Tech, como não é difícil o processo seletivo para uma Google, para uma Microsoft, muitas vezes eles são mais complicados do que as melhores faculdades dos Estados Unidos, inclusive. Então, depende de onde você quer entrar. Se você quer entrar em empresas de excelente qualidade, cada detalhe de como você se conduz, como você traz a entrevista, conta. E aí eu quero começar a discutir alguns pontos que podem te colocar à frente do mercado. O primeiro ponto que eu quero trazer é: tudo quanto for perguntado para você, não faz mal você trazer uma outra pergunta de volta para você entender mais no detalhe o que ele quer. E eu vou dizer que isso daí se aplica para quase tudo. Assim, nós já tivemos, por exemplo, se eu pergunto para você, qual que você acha que é a sua maior fraqueza? Você pode sair falando, ou você pode querer entender um pouco mais a fundo o que eu quero. Você pode virar e falar assim, minha maior fraqueza técnica, hard ou soft? Técnica ou comportamental? Aí o entrevistador, legal, deixa eu direcionar aqui um pouco ele. Essa habilidade de perguntar de volta, de não querer sair fazendo as coisas sem planejamento, de
discutir, entender mais profundamente o que o entrevistador tá querendo, ela lá no fundo dá uma pegada. Ele fica assim, porra, essa pessoa aqui ela é atenta, ela é esperta. E aí eu não falo só pra uma pergunta geral, assim, mais comportamental. Eu posso perguntar pra você de um design de sistemas. Ah, desenha pra mim um sistema de elevador. Tá, é um sistema de elevador com quantos elevadores? É um prédio antigo? Eu posso usar tecnologias modernas de IoT ou é uma coisa mais analógica? Então, sempre pare para devolver uma pergunta que tem alguns efeitos bons fazer isso. Primeiro, você dá mais tempo para sua cabeça ali processar essa pergunta meio internamente no subconsciente. E segundo, que você, de novo, você vai mostrar que você é um planejador, que você não quer fazer as coisas tudo de uma vez. E terceiro, você vai conseguir obter mais informação para direcionar melhor a sua resposta. Então, olha que bizarro. O simples fato de você não sair respondendo, você trazer uma outra pergunta como provocação na sua entrevista. Então, eu vou dar alguns outros exemplos. Se o seu entrevistador perguntar para você, pô, me conta da sua história, de uma forma bem genérica, devolve com uma pergunta: você quer tudo? Você quer desde da faculdade? Ou você gostaria apenas dos últimos trabalhos? Ou você quer que eu conte os trabalhos mais relevantes sem passar por literalmente todos? Porque, não sei, tem uma carreira longa aí, talvez você se incomode, fique entediado de ouvir tanta história minha. Porque muitas vezes, pelo menos eu como entrevistador, eu penso: poxa, se você me contar 10 experiências de emprego, a verdade é que eu só tô interessado na mais relevante ou nas duas mais relevantes, porque isso vai representar você. Não é o pior trabalho, o trabalho que você fez menos coisa que vai representar você, é o trabalho que você fez mais coisa. Ou é o projeto, né? Vamos supor que você não veio do mercado de trabalho, então um projeto na faculdade, ou um projeto em casa, num bootcamp, que você fez mais coisa. Então lembra, essa questão de provocar de volta, de perguntar de volta é super ok. Mostra que você é um profissional extremamente maduro, te dá tempo e você vai conseguir falar melhor, né? Você vai conseguir dissertar melhor em cima daquela sua pergunta, o que é muito bom. Já te coloca num lugar diferente de mercado. Eu já tive momentos em que, quando a pessoa pergunta de volta, faz alguma provocação, ela fica mais na minha cabeça. Entre todos os candidatos que eu tô entrevistando, ela... Putz, você não esquece da cara da pessoa, é bizarro. Inclusive, não só isso, até um bônus aqui na nossa conversa. Imagina uma pergunta que o entrevistador fala pra você: ah, você tem alguma pergunta pra mim? Eu tenho alguma pergunta sobre a empresa? E aí você tem muitas pessoas perguntam: ah, que tecnologia você usa? Ou como é que é a minha equipe? Então, assim, são perguntas básicas que o entrevistador já está pronto para responder. Ou muitas vezes eles já responderam tanto que, quando eles estão apresentando a empresa, eles já falam isso. E aí muitas vezes as pessoas falam: ah, você cobriu tudo que eu queria saber, então não sei. Tem o que você pode perguntar. E você pode perguntar, sabe o quê? Alguma coisa aspiracional sobre a empresa. Então, na hora que pergunta: pô, você tem alguma coisa sobre a empresa? Aí você pergunta: pô, qual que é o propósito de vocês? Onde vocês querem chegar daqui a X anos? Qual que é o maior objetivo que vocês estão querendo resolver? Ou até mais pessoal, tipo, o que te motiva a você ser parte dessa empresa? Pergunta pro entrevistador, né? Imagina uma pessoa do RH. Na hora que você faz uma provocação dessa, a pessoa, opa, caramba, se a pessoa tá esperando responder o básico, ela tem que parar pra pensar. E quando ela tem que parar pra pensar, você já causa um impacto nela. Olha que legal. E de novo, aí fica na cabeça. Você vai lembrar do rosto do candidato que te provocou e não vai lembrar do rosto do candidato que foi extremamente básico. Então, isso daí é uma ferramenta boba, é uma ferramenta simples. Sempre tente, assim, óbvio, né? Se eu perguntar pra você quantos anos você tem, é muito simples, você só vai responder. Não tem muito segredo. Mas, em geral, a maioria das perguntas, se você tentar dissecar um pouco mais essa pergunta, questionando um pouco o entrevistador, exatamente o que você quer, você mostra
esse profissionalismo e esse diferencial. Porque no final do dia a gente quer gente qualificada não só tecnicamente, mas que vai fazer boas provocações dentro da empresa. E a gente adora, como entrevistador, ser provocado a todo momento. E aí eu te falo, e isso é uma coisa que eu gosto muito de chamar de firm skill. Não é uma habilidade de persuasão, alguma coisa usada pelo comercial, mas também não é uma habilidade técnica, não é uma linguagem de programação, não é uma framework, não é uma lib. Eu chamo de firm skill esses hacks estruturados que você pode devolver tanto dentro da empresa como na entrevista. É uma ação bem específica que você pode tomar para você conseguir se posicionar de forma melhor aí no mercado. Então fica ligado aí que vai ter mais firm skill pra frente. Olha, a segunda firm skill que eu quero falar um pouco aqui, que eu gosto muito dela, ela vai ajudar você a formatar o seu discurso, é o meta. Por que você precisa formatar o seu discurso? Poxa, você vai trazer ali numa entrevista, vai vir um entrevistador, especialmente numa entrevista de background técnico, e vai falar pra você, pô, me conta a sua história, me conta algum projeto desafiador que você resolveu. E aí você vai falar, olha, eu fiz uma vez um sistema para controle de passagem aérea. Pô, bacana. O entrevistador fala, porra, você fez um sistema de controle de passagem aérea? Me conte mais. Não, eu trabalhei no sistema. Tá, mas como? Eu fiz um código lá e aí a gente colocou no ar e tinha um monte de bug. Tinha bug? Que bug? A gente resolveu. Então assim, pô, dá tesão ouvir uma história dessa? Não dá tesão. Como que você consegue formatar a mesma história de um jeito que você vai chamar bastante a atenção do seu entrevistador? Se você resolver um dos melhores problemas da humanidade, eu vou falar, putz, essa pessoa tem que vir para minha empresa. Então, o META, ele nada mais é do que um acrônimo para momento, estratégia, trabalho e avaliação. Então vamos lá. Momento. O momento é a situação em que a empresa se encontrava. Não vai falando assim, eu fiz isso. Não fala. Você vai primeiro criar que nem num filme. Sabe, o filme normalmente ele pinta todo um cenário, ele fala, putz, em um mundo distante, onde havia guerras, não sei, com inimigos intergalácticos, o povo estava sofrendo. Então você vai azeitar o cenário ali para você pintar quase que um storytelling, não é quase, é um storytelling para o seu entrevistador de quão grave era a situação. E se você puder dramatizar um pouco, não faz mal, viu? Então, imagina assim, pô, a minha empresa tinha que emitir passagens aéreas na mão, vamos dizer assim. Então a gente tinha mais de 1.000 clientes pedindo para uma agência de viagens. E aí eles entravam com umas 20 pessoas, entravam nos sites e eles emitiam na mão todas as passagens aéreas. Porra, caramba, né? Então essa empresa estava sofrendo. A gente inclusive teve gente pedindo demissão. Tava muito difícil porque a única coisa que eles faziam o dia inteiro era ficar emitindo passagem aérea, não tinha nem expectativa de crescimento de carreira. Porra, dramatizei, né? De uma certa forma. E eu criei um cenário ali que é super grave, né? A empresa estava numa situação crítica. E aí você vem para o ponto da estratégia. Qual que foi a estratégia adotada? Então nós decidimos criar um sistema que, ao preencher as informações da passagem, ou a pessoa poderia criar um cadastro do cliente, e aí a gente já puxava todas as informações do cliente e já entrava, já conectava com o site da passagem aérea e já fazia a emissão da passagem aérea. Pô, esse daqui é a estratégia, então eu decidi fazer isso. Então você vai dizer o seu plano de ação sem ter feito a ação ainda. Então esse daqui foi o que eu gostaria de fazer. O trabalho é super importante essa parte porque muitas pessoas elas confundem o que a equipe fez com o que ela fez. E muitas vezes as pessoas falam, a gente fez isso, a gente construiu um sistema de estoque, a gente fez um sistema de estacionamento, e eu fico toda hora assim meio bugado, tipo, tá, mas o que você fez? Eu sei que de vez em quando falam, você tem que falar em primeira pessoa, você tem que ser uma pessoa trabalhadora em equipe, né? Você tem que falar no nós, beleza. Mas na hora da entrevista, de você contar o que você fez,
você tem que falar na primeira pessoa, é muito importante. Eu fiz esse sistema, eu levantei o banco de dados, eu montei a esteira de CI/CD, eu que fiz a modelagem dos dados e apresentei para a equipe. Então assim, eu, seja egoísta na hora de você falar do seu trabalho. Ao você falar eu não vou ter dúvida que você realmente fez aquele trabalho, que você realmente é o autor daquele trabalho, de que você tem competência técnica para ter entregue isso. Pode ser que o entrevistador, se ele for um pouco técnico, ele vai tentar entrar em detalhe, né? Vai falar, ok, mas aí como é que foi esse sistema aqui? Se você implementou, qual foi o seu maior desafio? Uma coisa muito comum é o que você teria feito diferente, o que você aprendeu. E aí, inclusive aqui dentro da parte do trabalho, lembra que eu falei do storytelling do filme? Todo filme, ele não começa numa situação meio adversa e depois entra o mocinho pra dar história e salva o dia e acabou. Não, o filme ele sobe, desce. Ele começa a atingir um platô, tá tudo bem, tá tudo lindo, depois de repente, sei lá, os inimigos atacam novamente e aí a história, o cara se enfia num buraco, assim. Então, e aí você vai sentindo aquilo como um espectador, você fica angustiado também pelo protagonista, você fala, putz, será que ele vai conseguir? E aí, minha recomendação é não fazer diferente. Então, a maioria das vezes, quase todos os projetos, a gente encontra um obstáculo que a gente não sabia. De vez em quando tinha uma implementação a mais, tinha uma chamada de API extra, tinha um bug que te tirou o sono. E aí, com isso, traga esse momento em que você sofreu mais nesse projeto. Porque aí eu vou ter certeza absoluta que foi você que fez. Porque quem não fez vai falar, olha, implementei. Agora, se você fala assim, eu implementei, mas nossa, a versão da lib tinha um bug e a gente ficou assim dias pra ficar tentando olhar em cima e não entendia por que não acontecia, a chamada nunca saía certa. E aí de repente, num instalo, eu fiquei trocando as versões e numa das versões o negócio funcionou. Pode ser alguma coisa nessa linha. Então, se você mostrar a adversidade que você passou, a dificuldade que você passou, se mostrar que você sofreu perrengue, eu definitivamente sei que foi você que implementou aqui. Por último, nós temos a avaliação. Eu diria que a parte de avaliação, todas as partes são muito importantes, porém a avaliação, ela é um diferencial brutal. Tem um livro, inclusive de recrutamento, que ele fala, jogadores B e C, eles falam das coisas que eles fizeram, ou das pessoas que eles conheceram. Ah, eu fiz isso, eu conheci essa pessoa, a equipe era legal, eu gostava de trabalhar na empresa. Jogadores A, jogadores diferenciados, e quando eu falo jogadores, são profissionais, né? Eles falam do que eles fizeram com o resultado que foi entregue na empresa. E acredite em mim, as pessoas falham muito em traduzir o trabalho que elas fizeram no resultado que foi gerado para a empresa. Então você fala, fiz um sistema de estoque, e aí que eu fiz o sistema de estoque e aí eu fui fazer a outra tarefa. Mas por que você fez um sistema de estoque? O que gerou de valor para o mundo ou para a empresa ao fazer um sistema de estoque? Então é muito importante você fazer sempre essa liga causal. Então, vamos supor, voltar aqui no nosso exemplo do sistema de passagens aéreas. Então você vai falar, eu consegui implementar com sucesso depois de sofrer noites com aquele bug e foi muito bacana porque o que uma pessoa gastava 8 horas por dia para fazer, passou a gastar 1 hora por dia e inclusive eles conseguiram trabalhar, a empresa realocou os profissionais para trabalhar em outras frentes e aí inclusive deu um plano de carreira para essas pessoas em vez de só apertar botão e só emitir passagem aérea. Olha que legal. Eu como entrevistador eu vejo que você sabe o propósito do que você está fazendo. E não tem nada melhor, o que mais anima, do que uma pessoa que tem vontade de entregar valor e sabe o valor que está entregando, sabe quanto está economizando de dinheiro para a empresa, sabe quanto está aumentando o faturamento, sabe quantas horas de trabalho está reduzindo. É disso que funciona o mundo da tecnologia. É a gente criar uma automação ou criar uma entrega de valor ali que vai acelerar, os serviços e produtos entregues pelo mundo. Então, essa é um pouco da métrica meta
Usa esse formato, usa e abusa desse formato, todas as histórias que você for falar, para que você passa por todos os pontos, e eu não tenho como frisar mais. Ao você formatar desse jeito as suas histórias, as suas conquistas, mostra que você é um profissional extremamente maduro, mostra que você entende o que você está fazendo, mostra que você fez o que você falou que fez, e mostra que você entende o resultado que você entrega para a empresa e para o mundo também. E aí, por fim, eu queria falar de um último hack aqui, que eu acho muito interessante. Ele é talvez um pouco mais raro de você esbarrar, mas ele é algo que você não precisa levar apenas para a entrevista, mas você pode levar para sua vida inteira. E eu queria contar 2 histórias aqui para exemplificar esse meu conselho, né? É quase que um conselho para você. Eu tenho uma amiga que ela estava num processo seletivo da Ambev uma vez. Um dos entrevistadores fez uma pergunta para ela super complicada e meio que sobre a empresa, mas é uma pergunta que nem a empresa sabia a resposta. E ao invés dela ficar patinando e tentando resolver e ficar com vergonha, achar uma forma de responder, ela virou para os entrevistadores e falou: olha, eu não faço ideia da resposta, mas eu gostaria muito de saber, você pode me contar qual que é? E eles falaram: porra, essa daqui foi a melhor resposta que a gente já recebeu, porque nem a gente sabe. Era uma pergunta de pegadinha. Eles deram uma pergunta impossível para a pessoa ver como ela reage. Se ela vai fingir que tá resolvendo, se ela vai fingir que sabe a resposta, se ela vai tentar parecer forte ali. E isso cai muito no conceito de vulnerabilidade no trabalho, né? De vez em quando é ok você falar eu não sei, de vez em quando é ok você falar eu preciso de ajuda. E diferente dela, que teve um sucesso na entrevista, eu passei por uma situação parecida, só que o meu não foi um sucesso. Eu tinha um processo seletivo numa empresa muito boa, uma empresa de altíssimo calibre. Passei com todos os tech leads, eu tive 5 horas de entrevista, resolvendo um problema atrás do outro. Era cluster de Kubernetes, era algoritmo, era conte sobre a sua vida, o que você faz no tempo livre, tinha pergunta de todo tipo. E aí a última fase foi com o CTO. E o CTO deu uma pergunta tão difícil naquela época pra mim, acho que hoje eu resolveria, mas lá atrás eu não fazia ideia como resolver, que eu fiquei paralisado, fiquei olhando ali pra lousa. 2 minutos, sim, travado, silêncio total, nem o grilo tava pitando, nem o grilo fazia cri-cri lá. Ele viu que eu tava travadão, aí ele deu outra pergunta pra mim, eu fui lá, resolvi um pouco e tal. E aí voltou o feedback, né? O cara que tava trabalhando com ele, que tava me recrutando, falou: olha, Henrique, você tecnicamente passou, mas comportamentalmente não. Eu falei: porra, como assim? Ele falou: olha, o fato de você ter se perdido naquela pergunta específica e não levantado a mão e falado não sei, te reprovou. Por quê? Porque imagina você tá lá na empresa, e aí alguém te dá uma tarefa, e aí você perde 3, 4 dias em cima daquela tarefa sem falar pra ninguém que você tá travado. E de repente tem um sênior ali na sua equipe que sabe a resposta, que consegue te destravar, é uma linha de código. Só que você tem aquele orgulho, você não quer mostrar que você precisa de ajuda, e aí você não levanta a mão. E aí o que acontece? Toda a esteira de entrega da sua equipe atrasa, porque você tá atrasado. Então é super importante saber ter parcimônia. Claro, você não vai querer acionar um sênior 3 vezes por dia por 1 hora cada vez. Você não quer parar um sênior 3 horas por dia. Isso também não é a melhor coisa. Então você quer criar um balanço ali de pedir ajuda com você mesmo buscar a resposta. E aí fica a dica para você, né? Quando você se deparar com um problema que você tá muito confuso, você não sabe resolver, começa a falar, começa a perguntar de volta, usa a primeira coisa que eu ensinei aqui, porque das duas uma, ou você vai começar a ter um pouco mais de clareza no que você precisa fazer, e aí você vai conseguir resolver a pergunta, né? Ou você pelo menos vai ser sincero o suficiente, vai mostrar uma postura bem madura profissionalmente para o seu entrevistador. Inclusive eu tive uma pessoa que me aplicou um problema, inclusive eu falo desse problema no programa do Gênesis que eu tenho, que eu ofereço na Ascensão Tech, no qual ele me deu um desafio de lógica e eu fiquei extremamente confuso com um enunciado, assim, eu não consegui entender direito o que ele queria. E aí eu comecei, em vez de ficar travado,
etc. Eu comecei a falar um monte de bobagem. Ah, será que faz isso? Será que faz aquilo? E que não tava nem perto da resposta. Só que como ele percebeu, comecei a falar, comecei a discutir com ele. Não, Henrique, acho que você tá entendendo errado. Você pode ir por esse caminho. Aí quando ele falou, opa, eu posso ir por esse caminho que eu não tava entendendo, não tava enxergando? Ah, agora peraí, deixa eu pensar. E aí eu consegui resolver todo o problema. E olha que legal, né? Uma coisa complementa a outra. Você tá travado num lugar que você não sabe nada. Primeiro, testa fazer mais perguntas. Tá, mas é isso que você quer? Mas é dessa forma? Eu ainda não entendi direito. Olha isso. Você pode falar. Calma, não ficou claro pra mim. Não tem problema você falar, se discutir isso. A empresa é isso. A empresa não espera que você saiba o problema que você vai resolver de primeira. Eu ainda não entendi, não ficou claro pra mim. Verbaliza. E aí, ao você começar a trocar conversa com o entrevistador, ele vai te direcionar à medida do possível ali, pra não entregar a resposta, claro, mas para te ajudar a entender melhor o que ele tá querendo. Mas se realmente no final for um negócio muito fora, por exemplo, ele fez uma pergunta de Kubernetes para mim e eu só sei de nome, eu sei que não é de comer, mas eu nunca estudei, eu não sei nem por onde começar. Olha, é o seguinte, eu entendo que é uma tecnologia de arquitetura, mas olha, eu não estudei Kubernetes, eu não tenho experiência com Kubernetes, eu não sei se eu vou conseguir ser muito útil nessa resposta. Pronto, sério, assim, fez uma pergunta de uma tech que você não faz ideia. Olha, você quer, faz que nem a minha amiga, né? Tipo, eu não entendo, mas eu adoraria saber um pouco sobre como, assim, eu adoraria saber a resposta dessa pergunta. Enfim, que aí você cria um ambiente ali descontraído e um ambiente, de novo, de vulnerabilidade, porque é raro os profissionais que são vulneráveis hoje no mercado, que sabem admitir erros, que sabem assumir quando não sabem. Especialmente na área de tecnologia, você tem muitos engenheiros mais sêniores que acabam sendo muito opinionados e eles querem provar que sabem de tudo tecnicamente. Gente, ninguém sabe de tudo tecnicamente. Sabe, a coisa que eu mais faço, assim, eu sou um dos melhores engenheiros tecnicamente da minha empresa. Já faz tempo que eu não tô mais codando tanto. Mas a primeira coisa que eu fazia na hora de desenhar uma arquitetura era chamar todo mundo na sala e perguntar, e aí, como é que vocês fariam isso, sabe? Eu não ia vir top-down a minha solução. Eu pergunto pras pessoas, cara, como é que você resolve isso? Então, espero que tenha feito sentido. Espero que você consiga usar isso daí para se destacar um passo cada vez maior na sua carreira. Use isso dentro da empresa também, tem muita coisa aí que você consegue usar dentro da empresa depois que você passar, não é só para entrevista. E conversa comigo, se você achar que isso daqui tá te ajudando de alguma forma, a Ascensão Tech tá criando um diferencial, tá te posicionando no mercado, vem contar sua história para mim, que eu adoro colecionar história de vencedores, eu quero ver muita gente se dando bem nesse mercado de tecnologia. Então é isso, esse foi o podcast de hoje, Ascensão Tech, e eu vejo você na próxima.